Bom, pessoal, então vamos semana 7, última semana aqui da disciplina de desenvolvimento em dispositivos móveis, né? Vai falar de persistência de dados com SQLite no Android. Tá, então, deixa eu abrir aqui já. Vamos lá, então. Então, o SQLite, conceitos fundamentais, né? Uma versão gratuita do SQL, otimizada para ambientes com recursos de memória limitados, com dispositivos móveis, né? Ideal para salvar dados estruturados ou que se repetem como informações de contato. É rápido, estável, desenvolvido para aplicações standalone, que é um único usuário. Permite acesso a um banco de dados SQL sem a necessidade de executar um processo SGBD separado da aplicação. Só para vocês terem uma ideia, SGBD, relembrando aí, eu até preciso pôr aqui, vou colocar na a playlist, né, aqui na descrição do vídeo. SGBD era um gerenciador de banco de dados, né, que a gente usou, né, na matéria de banco de dados. Bom, a integração com Android, então. Quais são as APIs necessárias, né? As APIs já estão nesse pacote Android Database SQLite. O Google já tem essas bibliotecas necessárias, não precisa instalar nada, né? A estrutura de dados, né? Toda a estrutura de dados de um aplicativo fica contida em um único arquivo armazenado na pasta, né? O banco de dados é armazenado nesse data/pacote do aplicativo /databases, né? Que por padrão fica protegido e só são visíveis para a aplicação que os criou. Então a definição do banco de dados é o esquema, né, que a gente vai fazer, um dos princípios mais importantes do SQL, né? É uma declaração formal de como o banco de dados é organizado, né, refletido nas declarações SQL usadas na criação de banco de dados. Bom, a classe de contrato tipo de dados, né, uma classe de acompanhamento que especifica, né, o layout do esquema de forma sistemática e autodocumentada. Funciona como um container, né, para constantes que definem nomes de URIs, tabelas e colunas, né? Permite usar as mesmas constantes de diferentes classes, facilitando a manutenção do código, né? Altera o nome de uma coluna em um só lugar, propaga a mudança para todo o código, né? Implementar a interface Basic Commons pode herdar um campo de chave chamado ID, esperado por algumas classes do Android como Cursor Adapter, né? Quais são os tipos de dados? Inteiro, né, que é integer, né, equivalente a inteiro ao Java. Real, que é equivalente ao double em Java. Text, que é equivalente ao string. E blob, que é binary data, né, que você pode colocar até uma imagem, né. Bom, a tabela é onde os dados são organizados como coleções de dados correlacionados. A estrutura principal contém todos os registros. O campo coluna é a unidade básica para armazenamento de um dado, né. O registro linha corresponde a um conjunto de dados relacionados em uma tabela. Cada linha representa uma entrada completa de informações. Nós estudamos isso aqui lá em banco de dados, né? A classe SQLite Open Helper, né, é uma classe auxiliar que para gerenciar a criação e versionamento de banco de dados, né? Para usá-la é preciso, né? É necessário criar uma subclasse que herde ela, né? As operações de criação e atualização são de longa duração e executadas apenas quando necessário. Ao você chamar o getWritable Database ou getReadable Database, é bom não ser na inicialização do app, né? Porque é bom ser chamado em uma thread de segundo plano. Por quê? Porque muitas vezes, dependendo da quantidade de dados, né, você acaba travando o aplicativo logo de cara, né, dependendo da quantidade de dados. Então, por isso ele está recomendando até fazer em segundo plano. Construtor da classe filha, né, ela deve informar o nome e versão do banco de dados, né. Implementar métodos abstratos, é obrigatório implementar os métodos onCreate e onPregrade, né. Então aqui tem alguns essenciais, né. OnCreate, né, você vai criar os bancos de dados pela primeira vez, né. Criação de tabelas, né, geralmente como método DB, execSQL ou statement SQL, né, que a gente estudou, create table, né. getWritable Database você vai representar a conexão com a leitura escrita. O onUpgrade, né, chamado quando a versão do banco de dados precisa ser atualizada, né, se é usado para deletar, criar ou alterar tabelas. E onReadable Database é para você conectar para leitura de dados. Conexão persistente, então, as boas práticas de conexão
como o Get Writable Database e Get Readable Database são caros de chamar, né? Eles acabam tomando muito processamento, né? Recomendado manter uma conexão aberta quando for necessário acessá-la, né? Uma prática comum é fechar o banco de dados no método onDestroy da atividade usando dbHelper close, né? Então você fecha, né? Para não ter problema. Então, CRUD, né? O que seria operações CRUD? É aquelas que a gente aprendeu, né? O insert, que é para você colocar valores, né? O read, para você, que é o método query, para você ler valores, né? O atualizar, que é o update, o método update, para você atualizar valores, né? E o delete, que é para você apagar as linhas de uma tabela, né? Então, só lembrando que era tabela, where, tal, né? Sempre é where, a gente usa seu where, né? No insert a gente coloca o nome da tabela e o nome do campo e o valor, né? E o query você vai fazer a seleção, né? Select asterisco from, aí dá para você having, dá para você agrupar, dá para você sort order, que é para você ordenar os dados de modo que eles vão ser apresentados, né? Então, de acordo com essa consulta aqui, às vezes é muito custoso o processador e aí você trava a aplicação. Lembrando, o celular processador, embora seja bom, né, ele é pior do que um CPU normal, né? Bom, manipulando os dados com o cursor, então, né, o objeto contém os vetores de valores retornados por uma consulta query, disponibiliza métodos para navegar entre os resultados, né? O cursor começa na -1. Aí você tem o move to first, que é a primeiro dado, move to next, que é o próximo, move to last, que é o último dado, e o move to position, que é onde você vai mandar, né? Então, lembrando que no query, naquele select, né, você não vai selecionar a tabela toda. Às vezes você seleciona, sei lá, select asterisk from usuário, onde começa com A. Aí vai aparecer lá 4 vezes com a letra A. Então o primeiro é o -1, né? E assim sucessivamente. Então a leitura de dados e boas práticas, né? O Getty Column Index, que é o nome da coluna, o Getty Column Index or True, retorna o índice da coluna informada. A coluna pode ter também número, né? Índice. Getty String, Getty Long e Getty Int retornam o valor do campo, né? Da posição atual do cursor no formato especificado, né? E a boa prática é sempre você fechar o cursor com o cursor close, né? Para liberar os recursos, né? Para não ficar travando lá. Os desafios e alternativas, né, da API nativa de SQLite. Então, nível baixo, é bastante baixo, exigindo tempo e esforço significativo para implementar. Não tem verificação, né, de compilação de consultas SQL brutas, né, tornando o processo de atualização do esquema propenso a erros, né. O código pode ser repetitivo também, né, tem que fazer várias vezes. Então, ele deu aqui a ideia de fazer a biblioteca de persistência Room, né, que é altamente recomendável, com a camada de abstração para acessar o SQLite, né, pois ela resolve os problemas mencionados acima e oferece uma API segura e moderna. A depuração e feedback, né, você tem a ferramenta SQLite 3, né, o Android SDK, que é um pacote de ferramentas, inclui a ferramenta Shell SQLite 3, que permite navegar pelo conteúdo das tabelas, né, executar comandos SQL, depurar banco de dados via linha de comando. Classe Toast, né, que é um feedback simples do usuário sobre a operação em uma pequena janela pop-up, né, que desaparece automaticamente. E as alternativas é o Snake Bar para apps, né, em primeiro plano, inclui botões acionáveis, e notificação para apps em segundo plano, quando se deseja que o usuário realize uma ação. Bom, então agora chegamos à parte prática, né, que eu vou só dar uma explicada aqui no que ele vai fazer, né, por final, para terminar esse aplicativo aí. E aí eu mostro aqui para vocês funcionando no Android Studio. Então, na etapa final, né, ele vai colocar uma funcionalidade de dados persistentes para garantir que a mensagem baixada permaneça salva. Mesmo após o usuário sair e reabrir, eu vou até fechar o aplicativo, fechar da memória e abrir de novo para vocês verem, né? E aí dividir em duas partes: criação da lógica e a integração com a interface do usuário. Então, a parte 1, né, ele criou uma classe chamada banco de dados, né, que estende a classe SQLite OpenHelper, define as constantes, né, que é o nome do banco de dados, a versão 1, o nome da tabela e duas colunas só, né,
uma coluna de auto-incremento, que é o ID. Auto-incremento significa que vai 1, 2, 3, 4 sozinho, né? Conforme você vai inserindo, ele já vai colocando os números, né? E a coluna que vai guardar a mensagem. O statement SQL foi montado para o create table, né, necessário para a criação da tabela. E a implementação de métodos que foram implementados o construtor da classe, o método onCreate para criar a tabela e o método onUpgrade. Bom, os métodos de manipulação de dados, ele criou o salva mensagem, que é para incluir, apaga a mensagem para excluir e visualiza a mensagem, né? Então, criou o getWritable database, usou o delete e usou o query aqui, né? Esses três para você manipular os dados. Tudo com try-catch, né? Na estrutura try-catch para garantir que a conexão seja fechada na finally, né? E também, se houver algum erro, né, tem um tratamento de erro. Bom, a integração da interface, como é que ele fez? Ele colocou, então, né, 3 botões na parte 2 lá do aplicativo, que é o salvar mensagem, apagar e visualizar mensagem, né? Então, na segunda tela, na verdade, o texto já não aparece mais, né? Agora a gente tem que clicar em visualizar mensagem para a gente ver, né? Mas antes de visualizar, eu tenho que salvar ela, né? Porque a primeira mensagem que a gente digitava ia para a segunda tela. Aí eu vou mostrar para vocês, né? Foi criada então uma instância de classe banco de dados dentro do método onCreate da segunda tela, né? E aí você vai ter o salvar mensagem, né? Vai chamar o salva mensagem, né? Vai exibir a mensagem salva, né? Ou se der problema vai dar erro, né? Vai visualizar a mensagem e vai apagar a mensagem, né, também. Bom, aí o teste final eu vou fazer mesmo como eu venho fazendo aqui no aparelho virtual aqui do Android Studio mesmo, né? E o projeto vai ser finalizado, né? Que foi cobrindo os conceitos do Activity, Intent, Async Task, HTTP, tratamento XML ou API SQLite. Bom, galera, então agora vamos para a parte prática. Bom, pessoal, aqui eu já fiz o download, né? Já baixei aqui a parte do downsave info, né? Parte 3, né? Mas só para relembrar aí, você vai clicar nos 3 pontinhos, Get Version Control, vai colocar aqui o link, né? Que eu vou deixar aí na descrição, também deixei aí pelos slides, também tem lá na matéria do professor. E você vai aqui clicar em clone, né? Nos 2 primeiros vídeos eu demonstrei para vocês que tive problemas, dessa vez já corrigi os problemas para não perder tanto tempo. O Gemini, ele foi bem útil nessa parte, porque eu não sei como que eu iria resolver o problema do Gradle, né, que é o emulador. Não sei como que ele ia resolver esse negócio. Então eu vou abrir aqui o 3, né, só para vocês verem aqui, né. Você clica aqui em Project Files, né, e aqui você encontra já o Gradle, a pasta app, né, a pasta Gradle, um monte de pasta aqui, né, e pasta idea, né, Gradle, tem tudo aqui. Então, onde que a gente vai, né, no app, source, né, main Java, né, então aqui já está o downsave info, né, ó, o analisador de XML, que é o que a gente fez na outra aula, o banco de dados, que é o que foi feito aqui agora, né? Então, o banco de dados, ele está aqui, né? Então, ele colocou aqui, ó, salva mensagem, né? Publicou, apaga mensagem, ó, tá vendo? Sempre com try catch, try, né? Ó, ele vai tentar, né, apagar, né? Finally, fecha a conexão, ó, DB close, tá vendo? E no caso de apagar a mensagem, né, que eu acho que é esse aqui, try turn count finally. Então, se ele realmente não tem mais, né, ele acaba só exibindo lá, né, ó, se a tabela estiver vazia, ó, tá vendo? Int count, né? Então ele abre a conexão, né, vê como é que tá,
e faz o return count aqui, né? Aqui ele vai ver a mensagem, né? Ó. Try também, né? Vai pôr o cursor, ó, na tabela, né? Ó, e vai posicionar o cursor no primeiro elemento, né? Ó, e se ele for lá, né, pro primeiro elemento e encontrar, ele exibe a mensagem, né? De finally ele termina a conexão aqui, né? Então, sempre no try catch, né, que ele vem colocando aqui, né? Aqui é um upgrade, né? Se você for fazer uma atualização. E aqui o banco de dados, né? Que ele criou a tabela, né? Na primeira vez que você abre aqui, né? Então, coluna 0, ó, inteira, né? Ó, primary key auto increment, quer dizer que ele vai se auto incrementar, né? Coluna 1 em texto, né? Então, só duas colunas bem tranquilinha, né? Eu só não sei onde ele colocou aqui. Aqui ele vai retornar o ID, aqui vai retornar a contagem, não apaga a mensagem. E aqui ele retorna a mensagem. Beleza. Não encontrei muito bem onde ele colocou os erros, né? No caso de del try e não dar certo, né? No caso de não rolar, né, o try, que ele tem que exibir alguma coisa, né? Mas tranquilo. Tá por aqui então. Encontrei. Então, aqui dentro, né, da pasta main, né, layout, você tem o main e a tela 2, né, que foi onde ele colocou, tá vendo? Né, aqui inclusive dá para você colocar no split, né, ó, e colocar para você ver o código, né, e os botões aqui, né, do jeito que ele colocou aqui. Então ele foi colocando os botões aqui, desenhando, né, os botões. Dá para você pôr na paleta aqui, né, ó, tem de texto, tem Google, né, tem botões, tem Medview, tem Recycle, né, tem um monte de coisa. Então aqui ele colocou os botões, dá para você alterar. E aqui que ele definiu em 150 dp, né, ó, botão apagar, visualizar, né, e mensagem recebida, que é o text view que está aqui. O texto não dá para ver, mas ele está escondido aqui, tá? Então, para visualizar, eu não mostrei isso nos outros vídeos, né, no pasta main, né, ó, main Java é onde tem o que vai acontecer, né? E o main view, né? Cadê? Acabei de abrir aqui. Main res layout. Então aqui tem os layouts, né, das telas do seu aplicativo. Então, que é como se fosse um front-end e aqui um back-end, né? Já tudo dentro do mesmo aplicativo aqui. Mas então vamos rodar ele, né? Vou abrir ele aqui pra gente ver. Bom, pessoal, então aqui, ó, como eu já tinha feito o teste, disparo de segunda tela, eu vou apagar as mensagens, ó. Não há mensagens para apagar, beleza. Vou retornar aqui e vou escrever qualquer mensagem aqui, ó. Teste 1. Teste 1, 2, 3. Pronto. Então vou disparar para a segunda tela e aí eu vou salvar essa mensagem, tá? Então deu aqui mensagem salva, aí eu consigo visualizar. Se eu não salvar ela, eu não consigo visualizar ela. Então tá o teste 1, 2, 3, tá salvo, né? E agora eu vou apertar esse botão como se fosse do meio aqui do Android, né? E vou jogar pro alto aqui como se eu tivesse fechado. Então, botão do meio aqui, ó, eu fechei tudo que tinha dentro da memória. Vou abrir de novo o nosso aplicativo, né? E aqui, ó, eu posso escrever a mensagem que eu quiser. Eu vou pro disparo da segunda tela. E a hora que eu clicar em visualizar, vai estar aquela que eu gravei, ó, teste 1, 2, 3. Agora, se eu apagar a mensagem, né, ó, apaguei, não há mais mensagens para apagar. Então, agora se eu for visualizar, também não vou conseguir ver mensagem, porque não tem nada gravado. Então, eu tenho que retornar, né, colocar outra coisa aqui, sei lá.
Posso pôr meu nome aqui, sei lá, Anderson, né? Disparo de segunda tela, salvo a mensagem, que é a minha Anderson, né? Visualizo. No caso vai estar aqui Anderson. Agora ela está gravada, né? Então, ainda que eu feche o aplicativo e volte para ele, aqui, né? Então, qualquer coisa que eu digitar aqui e for para disparo de segunda tela visualizar, vai estar a que eu gravei. Bom, acho que era isso, pessoal, da disciplina, né? Espero ter ajudado vocês aí, né? E vou ver se eu posto também um resumão geral. E valeu, obrigado e até a próxima.